Oi, gente, tudo bem? Daniela, psicóloga, e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a bendita da querida crítica, não só das pessoas externas, mas de si mesma. Fecha a boca que você consegue emagrecer. Que frase, né, gente? Ela seria tão óbvia se ela fosse real. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente até consegue emagrecer, mas a gente não consegue manter as perdas de peso. Por quê? Porque muitas vezes, gente, o peso, o excesso, ele está associado ao fator emocional do paciente. Muitas vezes a obesidade e a relação com a comida está associada à busca afetiva e emocional que o paciente tem para consigo mesmo e suas histórias de vida. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, tá? Com todo o respeito, mas que vocês possam entender. Por exemplo, uma mulher que sofre um abuso, tá? Ela muitas vezes pode usar da obesidade de forma inconsciente, ok? Para a defensiva. O que eu quero dizer? Eu tenho lá um corpo normal, eu sofro um abuso, aí vem o fator afetivo e emocional, eu começo a comer para, né, os prazeres, as emoções, as proteções afetivas, e eu começo a comer porque eu tô angustiada, e aí aquilo começa a remeter ao peso na pessoa. Automaticamente e sem intenções calculadas, essa pessoa ela começa a ter o ganho de peso. E aí ela consegue perceber que muitas vezes ela está deixando de ser desejada, ela está deixando de muitas vezes ser assediada, e aquilo traz para ela uma confiança. E aí, com o passar do tempo, aquilo vai, vamos se dizer assim, congelando, né? Tá ali, tem raiz, mas aquilo não grita. E aí eu quero emagrecer, eu quero cuidar de mim, eu quero de repente mudar para uma outra fase. E aí o que eu quero dizer com isso, gente? A pessoa ela começa um processo de emagrecimento. O que automaticamente acontece? Os elogios. As pessoas começam a pontuar o corpo, a definição da pessoa. O seu corpo está bonito, você emagreceu, olha a sua cintura, olha agora essa calça, nossa, agora você está podendo usar uns shorts, e aquilo começa a trazer para a pessoa muitas vezes aquela coisa, aquela descrição, né? Do estou expondo o meu corpo está chamando a atenção. Será que eu corro risco de sofrer qualquer abuso novamente? Então, isso inconscientemente traz muitas vezes para a pessoa essa insegurança, consciente ou inconscientemente. E aí, muitas vezes, esse próprio medo pode fazer com que a pessoa volte ao reganho de peso, para que ela volte a se sentir protegida. Então, isso muitas vezes está associado. Então, o que eu quero trazer com isso como um exemplo? Que não é só fechar a boca, gente. Que tem muitas coisas que às vezes estão por trás de tudo isso. A questão do reganho de peso, e às vezes a gente não faz a mínima noção. Então, por isso que muitas das vezes que eu trato a questão da perda de peso, eu sempre questiono. A perda de peso, ela ocorre, mas por que é que muitas vezes eu não consigo manter as perdas de peso? Então, esse é um fator importantíssimo para ser discutido. Por que é que muitas vezes eu não consigo emagrecer, ou o emagrecimento ele ocorre, mas eu não consigo manter essa perda de peso? Então, se você se identifica com algo parecido, vem, busca ajuda e a gente vai discutir. Esse é só um dos casos, esse é só um exemplo do que eu trouxe, por ser algo muito mais comum do que a gente imagina. Mas se eu for trazer aqui vários exemplos que a gente associa, que às vezes a perda de peso não permite o ser humano a se identificar, são inúmeras.
Assim como um exemplo rápido que eu uso muito para os meus pacientes para explicar. Uma paciente que ela parecia fisicamente com a mãe, mas elas não se davam bem, não tinha uma afetividade carinhosa ali, ela inconscientemente começou a perceber que a obesidade fazia com que elas deixavam de serem comparadas fisicamente. Ela chegou a um ponto da vida dela, resolveu fazer a bariátrica, chegou a um certo ponto que ela travou, ela não conseguia emagrecer mais, isso em 6 meses de cirurgia, foi quando ela chegou até a mim. E aí que eu descobri esse processo todo, essa identificação toda que ela nem imaginava, porque provavelmente o que estava ocorrendo? Ela começou a perceber os traços físicos dela, né, a imagem ali, que ela estava passando a enxergar a própria mãe no espelho, e não aquela pessoa com quem ela criou para deixar de parecer a mãe. Então, aquele rosto, né, um pouco mais inchado e tudo. Então, ela criou uma imagem para ela e desestruturou a imagem. Então, quando ela começa a emagrecer, ela começa a ver a mãe que sempre manteve o corpo magro. E aquilo começou a gerar para ela uma depressão e ela não aceitar a perda de peso com medo de ser novamente, talvez, comparada ali com a própria mãe, alguém que ela não suportava. Então, ela bloqueia ali a perda de peso e ela não fazia ideia. Então, quando se trouxe essa possibilidade, ela falou, faz todo o sentido. Eu me reconheço e eu me identifico com o que você está fazendo, com o que você está falando. E aí foi onde a gente começou esse tratamento. Ela voltou a perder peso, a gente conseguiu chegar até o final, a meta dela, e deu tudo certo. Então, gente, esses são só um dos exemplos. Existem milhares de exemplos. Então, se você se identifica, vamos tentar e vamos reajustar tudo isso, vamos trabalhar isso para que a gente possa sempre fazer o melhor, tá bom? Forte abraço.